E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui à nossa série montagem com Arduino. Essa é a nossa aula 5. Nessa aula dando seguimento ao controle de motores DC com a utilização de pontes H. Nós vamos conhecer os circuitos integrados dedicados para essa função, que no caso será o objeto de estudo dessa aula será o circuito integrado L293D. Na aula passada a gente viu o funcionamento da ponte H, a gente entendeu sua estrutura, como ela funciona, a gente aprendeu como calcular o valor dos componentes para efetuar a montagem de uma ponte H. E nessa aula a gente vai continuar o estudo da ponte H, porém a gente vai dar início ao estudo dos circuitos integrados que foram desenvolvidos para essa função. A gente viu como montar uma ponte H utilizando os componentes discretos e vimos como efetuar o cálculo para chegar a esses componentes. E nessa aula a gente vai ver os circuitos integrados que foram desenvolvidos para isso, ou seja, um único componente que contém internamente todos aqueles componentes que a gente utilizou para fazer a montagem da ponte H. O primeiro circuito integrado que a gente vai estudar, de vários que existe, dos vários que existem, é o circuito integrado L293D, que eu estou mostrando para vocês o aspecto físico dele aqui, ó, que utiliza encapsulamento dual inline, ou seja, uma série de pinos em um em cada lado. O circuito integrado L293D ele é basicamente composto de duas pontes H em um único circuito integrado. Em um único CI você tem duas pontes H disponíveis, um em cada lado do circuito integrado. Eles podem controlar motores de até 36 volts de alimentação de tensão contínua, porém ele só aguenta a corrente constante de 600 mA e uma corrente de pico de até 1,2 amperes. Isso quer dizer que a gente não pode utilizar nele motores que exijam mais de 600 mA de corrente. Tem que ficar atento com isso. Daqui a pouco eu vou mostrar o datasheet dele para você e você vai entender por quê. Na figura abaixo eu estou mostrando o símbolo de descrição deste circuito integrado e a descrição dos pinos. Aqui é o símbolo esquemático e aqui a descrição de cada pino. Vendo detalhadamente a função de cada pino, como eu disse, nós temos duas pontes H, disponíveis uma de cada lado do circuito integrado. No pino 1, referente à primeira ponte H, nós temos os pinos de Enable 1 e 2, que são os que ativam os controles da entrada 1 e da entrada 2, que no caso são o pino 2 e o pino 7. O pino 2 é a entrada 1, que controla diretamente o pino da saída 1, a gente vai ver isso na simulação. No pino 3 nós temos a saída digital. Pinos 4 e 5 são ligados ao ground, são o GND. O pino 6 é a segunda saída da primeira ponte H, que deve ser ligada ao outro extremo do motor, ou seja, o motor é ligado entre os pinos 3 e 6 desse circuito integrado. O pino 7 nós temos a segunda entrada da ponte H. E no pino 8 é feita a alimentação dos motores. Essa alimentação aqui é para a alimentação das pontes dos motores. Esse circuito integrado tem duas alimentações separadas. No pino 16 você faz a alimentação do circuito integrado e no pino 8 é feita a alimentação das pontes H. Essa aqui pode ser feita de 4,5 até 36 volts, tá? Porque é as que vai alimentar os motores. E do outro lado nós temos a segunda ponte H. Nos pinos 15 e 10 são as outras duas entradas da segunda ponte H. Os pinos 14 e 11 são a saída dessa segunda ponte H, onde o motor deve ser ligado. E os pinos 13 e 12 são ligados ao GND ou ao Terra. E no pino 9 é o Enable para ativar os pinos 3, para ativar as entradas 3 e 4 dessa ponte H. Resumindo as características desse circuito integrado, nós podemos dizer que com ele você pode operar dois motores DC ao mesmo tempo e com o mesmo CI e de forma independente. Isso quer dizer que eu posso ora controlar, acionar o motor, ora acionar outro motor. Não é obrigatório acionar os dois ao mesmo tempo. É possível controle de velocidade?
e direção. Suporta tensões de alimentação dos motores de 4,5 até 36 volts. A corrente máxima de pico que ele suporta é até 1,2 amperes e a corrente máxima contínua de 600 mA. A tensão de alimentação do circuito integrado pode ser feita entre 4,5 a 7 volts. Tem um tempo de transição rápida de 300 nanosegundos, entre 5 e 24 volts. Tem desligamento térmico automático. Caso ele sobreaqueça demais, ele desliga automaticamente. E está disponível em pacotes DIP, TS SOC de 16 pinos. Caso você tenha alguma dúvida, vou deixar na descrição do vídeo o datasheet do componente, tá? Caso você queira pegar mais algumas outras informações. Dando prosseguimento aqui, nós temos na figura abaixo o circuito equivalente desse circuito integrado, onde você pode ver as saídas de cada ponte H e formas que elas podem ser ligadas, mostrando as formas que você pode fazer as ligações dos motores utilizando esse circuito integrado, sendo que a mais comum é essa daqui. Outra vantagem desse circuito integrado é que os diodos externos de proteção, aquele que já expliquei a função na aula passada, já vem integrado dentro do circuito integrado, ou seja, ele faz parte do circuito integrado. Então a gente não precisa se preocupar com esses componentes, ou seja, já é economia de componente. Além de você já ter um circuito integrado que faz tudo aquilo que a gente montou na aula passada, ele já traz todos os componentes internos, traz os transistores, os diodos, já vem pronto para utilizar. Eu peço até desculpa a vocês aí que eu tomei a vacina da gripe aí. Eu tomei a vacina do corona, não tive nada, mas eu tomei a vacina da gripe e gripei, cara. Tô com a voz meio arrastada, tá? Eu tô meio devagar. Vamos ver agora uma simulação para a gente começar. Até que a gente viu as características técnicas dele, vamos fazer agora as simulações para a gente entender o funcionamento desse circuito integrado na prática, para ver como ele funciona. Eu tenho aqui uma simulação já aberta para mostrar para vocês. Como eu disse, nós temos duas pontes H internamente dentro do circuito integrado. O controle dessa primeira ponte H é feito pelas entradas I1 e I2, que são os dois, o pino 2 e 7, respectivamente. E nós temos os pinos de Enable, a entrada de Enable, que ativa o controle das duas entradas, que é feito pelo pino 1. Nós temos os dois pinos, nós temos os pinos de GND, que são pinos 4, 5, 12 e 13, respectivamente. Eles são ligados ao GND. Mesmo que você não use a segunda ponte H, você tem que ligar todos os pinos ao GND, tá? Então, pino 4, pino 5, 12 e 13, esses vão direto ao GND. Temos aqui a alimentação VCC. O pino 16 é a alimentação do circuito integrado. E o pino 8 é a alimentação das pontes H internas, que pode ser feita até 36 volts. Interliguei as duas aqui, alimentei com 5 volts só para fazer a simulação, mas eu poderia simplesmente separar aqui e colocar uma fonte independente para cada um, ok? Então, só para vocês entenderem. Então, vou dar uma simulada aqui. Para que esse circuito integrado funcione, eu preciso obrigatoriamente que a entrada Enable esteja em nível alto. Ela estando em nível baixo, as entradas estão desativadas. Se eu alterar os estados aqui, ó, nada vai acontecer com os motores, tá vendo? Se eu botar 1 ou 0, nada vai alterar. Então, para que eu consiga controlar as duas entradas e controlar o motor que está ligado à saída da primeira ponte H, eu preciso levar esse pino do Enable a nível alto. Levando isso a nível alto, eu consigo fazer agora o controle do motor. Estando as duas entradas I1 e I2 em nível lógico baixo, o motor fica parado. Eu pegando a primeira entrada 1, levando a nível alto e mantendo a segunda em nível lógico baixo, eu giro o motor em um sentido. Eu levando a entrada a nível lógico baixo e levando agora a outra entrada a nível alto, eu consigo girar o motor em sentido contrário. Tá dando para compreender? Então, eu estando com uma em nível lógico alto e a outra em nível lógico baixo, eu giro o motor em um sentido. Invertendo os estados, eu consigo inverter o sentido do motor. Dessa forma, eu consigo fazer o controle de sentido de rotação do motor.
Para que eles parem, eu preciso que as duas entradas estejam com o mesmo nível lógico, ou nível lógico alto, ou nível lógico baixo. E para controlar o sentido, basta que um esteja alto e o outro baixo, ok? Ou então, para parar, basta levar a entrada enable para nível baixo. Uma das formas de parar o motor da saída é só você desligar a entrada enable. Por padrão, deixa eu parar a simulação. Por padrão, quando você faz a montagem de um circuito desse, geralmente esse enable também te usa para fazer o controle de PWM, tá? Então, quando você não vai usar PWM, em geral a gente pega o enable e liga ao mais VCC, ou seja, ao mais positivo de alimentação do circuito integrado. Dessa forma, quando eu ligar o circuito integrado, eu já mantenho a entrada enable em nível lógico alto. Eu só preciso controlar agora as duas entradas. Então, através de 2 pinos, eu consigo controlar o sentido do motor. Tá compreendido? Seguindo isso que eu passei para vocês, a gente pode escrever uma tabela verdade, ou se através dessa que a gente vai determinar o sentido de rotação do motor e controlar o motor ligado à saída da ponte H do nosso circuito integrado. Estando as duas entradas em nível lógico baixo, mesmo que a entrada enable esteja em nível lógico alto, o motor fica parado. Estando as duas entradas em nível lógico alto, mesmo com o enable em estado alto, ele permanece parado. Para que ocorra a rotação em um sentido, coloca a entrada 1 em nível lógico alto e entrada 2 em nível lógico baixo e mantém o enable em nível lógico alto. Ele roda o sentido. Para inverter a rotação do sentido, eu inverto aqui, coloco o nível lógico na entrada 1, nível alto na entrada 2 e mantenho o enable em nível lógico alto. Se eu quiser parar, eu coloco o enable em nível lógico baixo. Mesmo estando aqui em nível lógico ou alto, ou qualquer um estado desse aqui, estando aqui o enable em nível lógico baixo, o motor permanece parado. Bacana? Tá compreendida essa parte? Então, como eu falei anteriormente, o circuito integrado ele pode controlar motores com uma tensão máxima de 36 e corrente máxima de 600 mA. Então, para a gente fazer o controle de motores com tensão maiores do que a alimentação que vai ser feita com o circuito integrado, e é aconselhável que, ao se fazer o controle de um motor DC utilizando um circuito integrado desse tipo, se utilize fontes separadas para que não ocorram acionamentos errados ou para que a tensão de alimentação dos motores não interfira na lógica do programa. Vamos ver uma outra simulação para a gente entender melhor isso. Então aqui eu estou utilizando o mesmo circuito que eu mostrei anteriormente, porém eu separei as alimentações. Estou alimentando o circuito integrado através do pin 16 com mais 5 volts, está vendo aqui separado. E o meu motor ele tem tensão de 12 volts, a tensão de alimentação do motor está separada aqui. Então dessa forma eu consigo controlar motores até 36 volts. Então para aumentar aqui a tensão para, por exemplo, 24 volts, vamos aumentar a tensão do motor aqui para 24, já está até 24. Eu acho que já botei justamente para rodar devagar para vocês verem o sentido. Então dessa forma eu faço a alimentação do circuito integrado. Lembra que eu falei que pode ser feita de 4,5 até 7 volts. Então aqui a alimentação em separado no nosso circuito integrado. Essa aqui é fixa e é aconselhável que o controle seja feito dessa forma, porque aqui a parte lógica de controle, que é essa parte daqui, vai ficar com a tensão em separado da tensão de alimentação do circuito de controle do motor, que é essa etapa de cá. Bacana quanto a isso? Então, mandando simular, vamos botar o enable em nível lógico alto para liberar as entradas de controle e aí a gente consegue fazer o sentido, controlar o sentido do motor. Bacana? Tá compreendido isso? Então, se eu quiser controlar
e posso controlar motores com tensão de alimentação de até 36 volts e corrente máxima contínua de 600 mA. Então eu vou pegar a entrada pino 8 VCS e vou ligar a fonte de alimentação com tensão equivalente ao nosso motor e deixo em separado a tensão de alimentação do circuito integrado como equivalente ao controle lógico. Dessa forma, se eu utilizar, por exemplo, um microcontrolador, que a tensão máxima de alimentação é 5 volts e na sua saída, consequentemente, será os 5 volts da tensão de alimentação dele, então eu posso utilizar essa mesma tensão de alimentação do microcontrolador para alimentar o VCS do nosso circuito integrado, separando assim a tensão de alimentação de controle do nosso motor. Uma das vantagens, como eu disse, de utilizar o circuito integrado é que você economiza pinos. Então, se você, por exemplo, quiser controlar dois motores utilizando o circuito integrado L293, eu vou utilizar apenas 4 pinos de saída digital do nosso microcontrolador. No caso aqui eu estou exemplificando o Arduino. Você pode ver que o Enable aqui eu já liguei diretamente ao mais 5, porque eu preciso que o Enable esteja em nível lógico alto para que eu possa controlar as entradas da nossa ponte H. Então não há necessidade de eu pegar o Enable e ligar uma série do Arduino para controlar ele. Poderia fazer? Poderia, mas eu ia perder uma saída digital à toa, sem necessidade. Então peguei logo, liguei ao mais 5. Dessa forma eu só preciso gastar 2 saídas digitais do nosso Arduino. O código de utilização dele é bem simples. Vamos configurar, como nós estamos utilizando lá o pino 2 e 3, você pode ver as saídas digitais 2 e 3. Nós estamos configurando as duas como saída. E aí simplesmente vou mandar as duas ficar em nível lógico baixo, mantendo o motor parado. Vou aguardar um segundo. Aí eu levo a saída 2 a alto e a 3 mantenho baixo, giro o motor para a esquerda por 2 segundos, depois eu levo as duas a nível lógico alto para parar o motor. Lembrando da tabela verdade, eu tanto posso parar o motor mandando nível lógico baixo ou alto nas duas entradas. Então eu já fiz aqui justamente para que se assimile isso. Primeiro eu comecei com nível lógico baixo, mantendo o motor parado, depois levei as duas a nível lógico alto para parar o motor. Mas por padrão a gente utiliza nível lógico baixo, tá? Mas pode ser feito nível lógico também. Então mantém nível lógico alto para as duas saídas por 1 segundo, depois inverti, mandei a 2 para nível lógico baixo, a 3 para nível lógico alto e fiz o motor girar para o lado contrário. Inicialmente o 2 estava em alto, o 3 em baixo, depois eu inverti o estado, aguarda 2 segundos, depois reinicia todo o processo. Vamos ver a simulação disso. Deixa eu abrir o quiz Proteus, está aqui o circuito que eu apresentei. Vamos pegar o código, né? Tá aqui o Arduino. O código, como eu expliquei anteriormente, vou mandar verificar para compilar. Eu já mostrei em outras aulas como fazer isso, tá? Então, compilação terminada com sucesso. Deixa eu ampliar aqui. E aí eu vou copiar a linha do arquivo .rex. Aqui, ó. Eu vou copiar essa linha aqui. Dou Ctrl C no teclado, eu venho aqui e coloco aquela linha lá onde está o nosso programa. E aí vou mandar simular. Lembrando, olhando para o código, começa parado, aguarda por 1 segundo, depois gira para a esquerda por 2 segundos, para o motor por 1 segundo, depois gira para o outro lado por 2 segundos. Então, vamos lá, simular. 1 segundo parado, gira para um lado por 2 segundos, para e gira para o outro lado por 2 segundos, para, e aí o processo se repete. Viu como é simples? Utilizando apenas 2 saídas digitais do nosso microcontrolador, a gente consegue controlar facilmente o sentido, controlar o motor e consequentemente o sentido de rotação desse motor. Aqui embaixo eu estou mostrando o circuito de controle para 2 motores DC, ou seja, tudo o que eu falei para a ponte H de cima serve para a ponte H de baixo. Vamos ver uma simulação aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, da mesma forma que ocorreu para a primeira ponte H, ou seja, a ponte H que controla o primeiro motor, tanto da primeira ponte H como da segunda devem estar em nível lógico alto para liberar
o controle das entradas. Como eu falei, com esse circuito integrado eu consigo controlar de forma independente o motor do outro. Eu posso mandar girar o motor de baixo em um sentido e o de cima em outro sentido. Ou girar, por exemplo, agora estou controlando um carrinho, mandando ele girar os dois para frente. E aqui eu mando girar os dois, mando girar o motor, o carrinho para trás. Aqui eu posso fazer ele girar para a esquerda, sentidos opostos. Tranquilo? Para controlar dois motores utilizando o microcontrolador, como eu falei para você, você vai necessitar de quatro saídas digitais do seu microcontrolador. No caso aqui do Arduino, a gente está usando as saídas digitais 2, 3, 4 e 5. Por padrão, como eu falei, é o Enable. Os Enables são ligados ao mais 5 ou ao pino 16, que é o mesmo pino de alimentação do VCS, que é a alimentação de circuito integrado. Por padrão, esse mais 5 aqui, esse tensão aqui pode se ligar na saída mais 5 do Arduino. Como ele não vai consumir muita corrente, ele pode ser ligado na saída mais 5 do Arduino. Mas o VCS não. O VCS tem que usar uma fonte separada, porque é essa que vai controlar os motores e que vai puxar corrente, que no máximo é até 600 mA. Bacana? O código é praticamente o mesmo que eu mostrei anteriormente, sendo que agora ele foi acrescentado mais dois pinos, que é para controlar a segunda ponte H, ou seja, o segundo motor. Vamos ver a simulação aqui. Deixa eu abrir aqui o Proteus. Tá aqui o mesmo circuito, bacana, com os dois motores, as quatro saídas digitais controlando, duas controlando uma ponte H, as duas controlando a segunda ponte H. Vamos pegar aqui o código que eu expliquei anteriormente, vamos compilar para a gente pegar o arquivo REX da pasta temporária que ele vai criar. Compilação terminada. Vou pegar aqui o arquivo REX. Está ele aqui. Pasta temporária. Ctrl C. Ctrl V. Dá OK. E aí vamos simular. Continua essa parada, depois gira os dois no sentido, para, gira os dois de sentido oposto. Para, e aí o ciclo se repete. Você pode modificar o código para você treinar aí, fazendo com que os motores parem, depois girem um para um lado, girem para o outro. Basta você inverter essa lógica aqui, ok? Tem essa parte aqui, depois que ele parou, você vem aqui, ó, cria um novo, adiciona um novo, copia até aqui. Aí você vem aqui embaixo, só para você ir treinando. Aí você mandou parar, você inverte, inverte aqui para right, aqui para low, para fazer com que os motores girem em lados opostos, ok? E aí para, depois gira um para um lado, gira para o outro, para, depois inverte, fica a seu critério aí, vai fazendo para treinar. Feitas essas simulações, explicado todos os detalhes técnicos do circuito integrado, eu fiz essa aula prática aqui de bancada sobre esse circuito integrado para vocês verem ele na prática, ver as ligações do pino, ver os controles dele na prática mesmo, né? Simulação é uma coisa, vida real é outra. Beleza? Então vamos assistir essa aula prática e depois a gente retorna aqui. Bom pessoal, gravar essa aula prática rápida aqui para vocês, só para se aprofundar no tema. Eu tô aqui com um circuitozinho que eu fiz na mão mesmo, rapidinho, utilizando o CI, o circuito integrado L293. Como eu disse, na parte teórica, de um lado nós temos uma ponte H e do outro nós temos outra ponte H. Eu vou controlar apenas o motor, mas tudo que eu disser para a ponte H desse lado vai servir para a ponte H do outro lado.
O circuito é bem simples, eu vou alimentar ele com a fonte de bancada com mais 8 volts. Eu tenho um regulador 7805 para baixar a tensão para 5 volts. Essa tensão de 5 volts eu estou alimentando o circuito integrado através do pino 16. E também estou ativando o Enable da primeira ponte H, que é o pino 1, já está ligado aqui ao pino 16. E os mais 8 volts eu vou botar no pino 8, que é para alimentar a ponte H interna, que vai controlar os motores. Então são tensões independentes. A tensão maior vai entrar no pino 8, que vai para a ponte H, e a tensão mais baixa de 5 volts vai para a alimentação do circuito integrado e para a ativação do Enable. Como eu falei, tem que usar a ativação do Enable a mesma tensão de alimentação do CI, não a tensão de alimentação dos motores. O motor é ligado entre os pinos 3 e 6, que é a saída da primeira ponte H. Os pinos 4, 5, 13 e 12 são ligados ao GND, como eu falei. Tem que ser ligado ao GND, independente de você utilizar as duas pontes H ou apenas uma. E os Enables eu coloquei dois botões do tipo de contato tipo NA. Nós temos dois resistores de pull down de 10K para manter as duas entradas em nível baixo, assim manter o motor parado. Quando eu pressionar o botão, a primeira entrada vai a nível alto, quando eu soltar vai a nível baixo. A mesma coisa vai acontecer com uma outra entrada. Então tá aqui o circuito montado na protoboard. Eu aqui tenho as duas linhas, a tensão de alimentação da fonte, que é de 8 volts, fonte de bancada, e do lado de lá a linha de mais 5 depois do regulador. Eu vou fazer uma aula depois das duas aulas de eletrônica que eu vou postar aí, vou fazer uma aula sobre protoboard, tá? Eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas reclamando de erros que tem dado com montagem dele em protoboard, então eu vou preparar uma aula só sobre protoboard, tá? Para quem não conhece. Então aqui eu tenho o circuito integrado, tá aqui ele, dual inline, ou seja, à disposição dos terminais, um em cada lado do circuito integrado. Temos aqui o pino 1 ao pino 8 e aqui o pino 9 ao pino 16. O pino 16 vai para alimentação de mais 5, como você está vendo aqui, e vai para o pino 1, que é para ativação do Enable. Deixa eu ampliar para ficar melhor visualização. E aí eu tenho os pinos, aqui fica melhor, os pinos 4 e 5 para o GND, e nós temos os pinos 13 e 12 também para o GND, tem que ser ligados no GND. Nós temos aqui a primeira entrada da ponte H, que vai para um resistor de pull down de 10K para o GND e vai para uma chave tátil tipo NA para o mais 5. Quando eu pressionar a chave, eu jogo mais 5 aqui. Quando eu soltar a chave, ele volta para o terra através do resistor. A outra entrada tá a mesma coisa, um resistor de 10K para o GND e um botão NA para o mais 5 VCC. Pressionando, eleva a entrada para o nível alto, soltando, volta para o nível baixo através do resistor. E aqui o pino 8, como você pode ver, ele está indo para a tensão de mais 8 da fonte de bancada. O circuito é bem simples, o regulador está ali do lado, muito simples. Pino 1, ele recebe mais 12 da fonte, o GND vai para o GND, daqui também vai para o GND, fazendo com que o GND fique igual em todos os dois lados. E aqui nós temos a saída de mais 5, que ele vai para a linha do lado de lá da protoboard. O motor eu vou ligar nos pinos 3 e 6, que são as saídas da ponte H, respectivamente. E aí eu vou ligar a minha fonte de bancada, mais 8 volts, ajustar ela aqui para 8 volts, bacana. E aí vou botar o GND da fonte de bancada aqui e o positivo aqui. Pronto, nosso circuito já está energizado. Aqui eu tenho mais 8 volts e do lado de lá eu tenho mais 5 volts. Vou botar aqui o multiteste para a gente comprovar. GND 797, quase 8, do lado de lá mais 5 volts, correto?
Então, como eu estou com as duas entradas em nível baixo, graças ao resistor de pull-down de 10K, quando eu pressionar o primeiro botão que está ligado à primeira entrada, o motor tem que girar, ela vai a nível alto e o motor tem que girar em um sentido. Ok? Quando eu pressionar o segundo botão da outra entrada, ele tem que girar no sentido oposto. Ok? Então foi tudo que eu falei na parte teórica. Para que você controle o motor, uma entrada tem que estar em nível lógico alto, a outra consequentemente tem que estar em nível lógico baixo. Eu quero inverter o sentido, eu inverto o nível lógico, a primeira entrada passa para nível baixo, o segundo para nível alto. Se eu pressionar os dois botões, fazendo com que as duas entradas fiquem em nível alto, o motor fica parado. Foi como eu falei. As duas entradas estando em nível lógico baixo, o motor fica parado. Estando em nível lógico alto, as duas, ele fica parado. Uma entrada em nível lógico alto e alta baixa, o motor gira em um sentido, invertendo ao nível lógico, ele roda por sentido oposto. Beleza? Então tá aí, foi a aula prática bem rapidinha, só para apresentar para vocês o circuito L293 funcionando na prática. Eu mostrei tudo na simulação e estou mostrando na bancada. Beleza? Vou voltar lá para a parte teórica. Bom pessoal, depois dessa aula prática aí sobre o nosso circuito integrado L293D, na próxima aula nós vamos dar continuidade ainda ao estudo dos circuitos integrados para controle de motores DC, circuitos esses que possuem internamente pontos